Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra virtual aqui da Casa do Caminho Simão Pedro. Eu me chamo Tamara Menezes e é com muita alegria que nós iniciamos esse tema tão maravilhoso nessa noite de hoje. Aproveito para agradecer o convite dessa casa querida que eu sempre atendo com muita gratidão, com muita felicidade. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é de uma mensagem do espírito de Amélia Rodrigues, que se intitula Prenúncios da Era Nova. Essa mensagem, ela está lá no livro Caminhos de Jesus, foi psicografada pelo médium Divaldo Franco. E vale muito a pena a leitura dela na íntegra. Se eu não me engano, é o capítulo 5 do livro. É uma mensagem belíssima. Eu vou tentar aqui traduzir, trazer algumas reflexões, alguns pensamentos que nós tivemos ao longo da leitura e do ensino e do estudo, de fato, dessa mensagem tão oportuna, tão necessária, né? Um tema tão atual, um tema tão importante para que nós possamos estudar. Mas antes de nós fazermos a nossa palestra, vamos começar com uma prece para que possamos estabelecer aquela conexão com Deus, aquela ponte maravilhosa da espiritualidade amiga, com as nossas casas, com o Centro Espírita Casa do Caminho Simão Pedro, que nesse momento com certeza já está se organizando para adentrar aos nossos lares e nesse momento com certeza já se encontra conosco. A espiritualidade amiga e todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados também, que auxiliam nessa tarefa da palestra, né? Então vamos lá fechar os nossos olhos, imaginar nesse momento a figura amiga do Mestre amado Jesus, que estende as mãos à nossa frente, nos oferecendo um abraço caloroso, acolhedor, um abraço que cura o nosso sofrimento, que acolhe a nossa alma nos mais sinceros tormentos, que só Ele tem noção e que só Ele sabe como curar. E assim, Senhor Jesus, agradecidos e envolvidos nesse momento por esse abraço acolhedor, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma reflexão, pelo convite da boa nova, pelo convite dos tempos que estão chegados, pelo convite, Senhor, da sustentação das nossas atitudes em melhoria, em prol do bem e do amor ao próximo. Te pedimos que fique conosco durante esse estudo, essa palestra, nos confortando e nos dando o necessário ao nosso aprendizado, as reflexões oportunas, fazendo com que a espiritualidade amiga, nesse momento, adentrando aos nossos lares, possa envolver todos os corações encarnados e desencarnados que necessitem de auxílio, que precisem de uma melhoria íntima e que possam confortá-los, transportando até a assistência espiritual da Casa do Caminho Simão Pedro e encarregando cada trabalhador encarnado e desencarnado, cada frequentador encarnado e desencarnado, a receber os mais singelos bálsamos de alegria e de contentamento. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, minhas amigas, meus amigos, aproveito novamente para dar as boas-vindas nessa nossa palestra, nesse dia que nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, Prenúncios da Era Nova. Essa mensagem da Amélia Rodrigues é uma mensagem muito oportuna, muito necessária. Eu vou procurar aqui trazer algumas reflexões, né? Porque esse Espírito querido nos traz reflexões muito importantes sobre o verdadeiro convite de Jesus. E cabe aqui nós refletirmos, nós trazermos de fato essas reflexões para a nossa vida, para a nossa vida íntima, para as nossas atitudes, para os nossos momentos também de reflexões íntimas, né? Só que antes da gente fazer isso,
eu vou procurar trazer uma contextualização breve sobre a boa nova de Jesus. Porque para que nós possamos entender o prenúncio da era nova, ou seja, o aviso, né, a informação de que algo novo está por vir, de que uma nova era está por vir, nós precisamos entender qual foi o convite da boa nova, da notícia que Jesus nos trouxe sobre o reino dos céus. Até porque Jesus nos preparou para esse momento da era nova. Então, o conceito da boa nova é muito importante para que nós possamos entender qual é a continuidade desse convite, quais são os passos, né, os próximos passos depois dessa chegada de Jesus à Terra, da modificação e da transformação nos nossos corações, para o que nós estamos hoje nos encaminhando, para um momento novo, porque afinal de contas são chegados os tempos. Então, o conceito mais simples de boa nova que nós podemos entender é o Evangelho, né? A boa notícia, essa notícia boa que Jesus nos trouxe. Então, o Evangelho é a essência da boa nova, né? A boa notícia que Jesus nos trouxe do reino dos céus. Então, Jesus, o nosso mestre amigo, que nos inspirou durante essa trajetória terrena, que fazia o convite de ouvir e conhecer a boa nova, nos falava de um reino dos céus, né? Um reino que atravessava o campo físico, um reino que nos aguardaria, que estaria ali se nós escolhêssemos acolher e reconhecer a verdade. Então, esse reino dos céus é muito interessante porque a imagem que antes, naquele tempo, se tinha sobre o Messias era de um rei, de fato, com glórias e ouro e pompas e circunstâncias, mas Jesus chegou humilde, sem um reino material para apresentar, e sim um reino espiritual, um reino imaterial. E Jesus foi o maior porta-voz das boas notícias do Evangelho. Jesus foi o responsável, de fato, por nos demonstrar, através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, através das atitudes que ele tinha com os outros, como seria possível vivenciar o Evangelho para transformar os nossos corações, para contribuir na edificação íntima, na nossa reforma íntima, na nossa edificação interior, para que nós alcançássemos esse reino dos céus. E essa era a mensagem de Jesus no convite da Boa Nova, que o reino dos céus está nos nossos corações, né? Ou seja, no nosso sentimento, nas nossas atitudes. Então, vivenciar a Boa Nova implicaria em pensarmos como está a nossa relação com Jesus e, mais do que isso, a nossa relação com Deus, que é o Criador, o nosso Pai Celestial. Então, é interessante a gente ver também essa palavra relação, né? É um laço que se refaz e que se reconstitui a todo momento. É uma via de mão dupla, é uma troca. Então, isso implica dizer e pensar como nós estamos nos relacionando com Deus, conosco mesmos, com Jesus, com o próximo. Como é que anda essa relação? Uma reflexão importante que cabe a gente pensar todos os dias, como é que está a minha relação comigo mesmo? Será que eu estou me cuidando suficientemente? Será que eu estou cuidando do outro? Será que eu estou me deixando de lado para cuidar mais do outro? Será que eu estou escutando a minha intuição? Será que eu estou escutando o que o outro me diz? Então, essa relação é um reflexo de como nós estamos também com Deus, né? Porque a todo momento nós estamos nos relacionando com Deus, porque a nossa conexão é via pensamento, né? A nossa consciência, que é onde reside a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus nos traz essa explicação da Boa Nova nos 3 anos de peregrinação que foram capazes de modificar, de transformar a humanidade. Existe um tempo antes de Cristo e existe um tempo depois de Cristo. Para a gente entender o quanto potente, o quanto importante é a presença de Jesus nas nossas vidas. Então, Jesus nos esclarece que a nossa relação com Deus é ininterrupta, né? É a todo momento, ela não se interrompe. E a oração, porque a conexão é pelo pensamento,
A oração é o recurso que nós temos, um recurso permanente de comunhão com Deus, um recurso que nós estabelecemos a todo momento, seja uma oração direta, né, em que nós fazemos uma prece, muitas vezes verbalizando ou realmente só pensando, ou seja, uma relação indireta em que nosso pensamento nos leva, né, o pensamento elevado, uma meditação, um momento que nós estamos ali mais reflexivos, ouvindo uma música no íntimo dos nossos corações. Então, Deus não exige de nós que nós não, na verdade, isso inclusive é uma frase que tem lá no livro Boa Nova, que Deus não exige que os homens conheçam senão somente o santuário perfeito do conhecimento de si mesmo, porque essa mensagem nos traz a reflexão do autoconhecimento. O sacrifício mais agradável a Deus é que nós possamos nos afastar das nossas imperfeições, das nossas más inclinações e que possamos nos transformar sendo sempre a nossa melhor versão. Então, esse convite da Boa Nova de vivenciarmos o Evangelho como uma pauta realmente em nossa vida, né? Como um chamado de fato, é no sentido de nos transformarmos intimamente. Dito isso, né, para que nós possamos de fato contextualizar nesse começo, agora sim a gente entra na mensagem de Amélia Rodrigues, no Espírito Querido, porque a autora, né, a autora espiritual, ela vai começar essa mensagem nos contextualizando, nos trazendo o que acontecia nesse momento da chegada de Jesus à Terra. Então ela fala que homens simples, endurecidos do trabalho exaustivo, das tarefas cotidianas, conhecedores de fato dos escritos sagrados, porém distantes daquelas valiosas interpretações que muitas vezes passavam despercebidas, seguiam a lei antiga, né, mais por tradição do que necessariamente por consciência, porque se deixavam arrastar pela esperança de uma felicidade prometida. Então ela nos contextualiza que a chegada ali singela de Jesus, que convidou cada um por um, para o seguir, né, com a tônica de um amor que nunca havia sido experimentado ainda entre os homens, né, esperavam de fato um rei poderoso, né, prepotente, dominador, arbitrário, mas esse que se dizia o Messias, né, Jesus, era meigo, era de uma doçura que se demonstrava nas suas atitudes, no seu falar. Ele era tão poderoso, mas ao mesmo tempo era manso, portador de uma bondade que impregnava de uma forma inapagável. A sua magnanimidade era sentida a quilômetros de distância. Então Jesus, com toda a sua mansuetude, com toda a sua caridade que se traduzia ali nas suas atitudes, era um exemplo de amor, de bondade, mas ele era diferente do que esperavam. Nenhum profeta foi mais frágil e mais forte ao mesmo tempo do que ele o foi. Frágil porque ele era ao ponto frágil de se comover com a paisagem pura, né? Com uma criança que sofria, em que ele socorria ali com aqueles olhos nublados de pranto. E ele era forte também porque não temia os poderosos da terra, que não conseguiam de fato alcançar a sua grandeza. A sua força mudou todas as estruturas da conduta humana. E tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, era carregado de sentimento, de significados, tudo era exemplo. Enquanto Moisés apresentou a justiça dos homens, Jesus nos trouxe a justiça divina. E Jesus nos diz que a Era Nova se encontra no limiar. Portanto, é necessário, então, projetá-la na mente e nos corações, abrindo espaços para os que virão no futuro. Então, a Era Nova é uma era consciencial. Por isso é necessário projetá-la na mente, no coração, ou seja, na razão e no sentimento. E como é que vai ser essa Era Nova? Quais são as características
que Jesus destacou nesse convite, que Amélia Rodrigues nos traduz com muita claridade, com muita inspiração, porque é uma mensagem que chega a ser quase poética, né? Assim como outras mensagens dessa autora espiritual, são mensagens carregadas de sentimento, de beleza e de significado. Então, ele nos diz que vai ser caracterizado pelo amor e pela plenitude de uma compaixão total em benefício aos nossos opositores, tendo início de fato no país dos nossos corações e se espalhando ao derredor, jamais sendo esquecido. Então, isso quer dizer que o amor aos nossos inimigos, né? O amor no sentido de perdão, de benevolência, de caridade, é de fato um caminho para essa era nova. E nos cabe, então, instaurar o bem nos nossos corações, sendo gentis, sendo fraternos uns com os outros, vivendo muito mais, vivenciando na prática as lições aprendidas do Evangelho, do que praticando o proselitismo, do que falando apenas e não de fato exercendo na atitude. Porque o que é dito pode ser perdido no vento. As palavras se esvaem, mas as atitudes falam muito mais do que as palavras. E se nós temos de fato a mansuetude nos nossos corações, nós temos que conquistar os ferozes ao invés de temê-los, arrastando de fato para o lado da justiça, reunindo sob o mesmo cajado de amor os homens enganadores e as suas vítimas, os algozes e os seus prejudicados, direcionando-os de fato para a marcha da paz. Esse convite que Amélia Rodrigues nos faz, por mais estranho que possa parecer, colocar o inimigo e o sofredor ali um ao lado do outro, é um convite necessário, porque muitas vezes nós escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar. Muitas vezes nós escolhemos o caminho do nosso aprendizado, da nossa transformação íntima, e que de fato se traduz em pedras. E aí a gente vai e reclama, e se coloca numa posição de vítima, de que, ó céus, olha como estou, e na verdade eu me coloquei naquela situação. E cabe a mim sair dela. Cabe ao nosso íntimo ter essas estruturas necessárias para nos transformarmos a partir delas. Porque se não fosse aquela pedra no caminho, nós não saberíamos, nós não teríamos a capacidade de identificar a forma como desviar dessa pedra. O mais importante, como nos convida Jesus nesse momento, nessa reflexão que a Amélia Rodrigues nos traz, é ter esperança e coragem, acreditar, ser fiel a Deus, porque é Ele quem nos orienta e que nos inspira a todo instante. A fidelidade a Deus se traduz em uma palavra: trabalho. Porque se nós nos comprometemos, se nós conseguimos ali colher todas as nossas forças e colocamos à disposição para o trabalho no bem, tudo que nós colhemos daí são benesses. A gente só colhe frutos bons se a gente semear frutos bons. E essa mensagem, ela é muito bonita, ela realmente ela nos traduz de uma reflexão muito importante. Porque é um convite sincero desse Espírito querido aos nossos corações, para de fato tomarmos consciência de que nós não temos mais tempo para a indecisão, porque nós nos comprometemos com Jesus para construir um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de caridade. E cabe outra pergunta dentro das reflexões que nós estamos tendo nesse momento. O que nós estamos realmente fazendo para fazer valer esse convite nos nossos corações? Quais são as atitudes que eu tenho transformado em mim mesma para, de fato, me comprometer com o trabalho no bem? E o trabalho no bem, a caridade, ela não é só feita fora dos nossos ambientes domésticos, das nossas casas, do nosso lar, da nossa família. Ela é principalmente exercida dentro do nosso seio familiar, porque é com quem nós nos comprometemos. Se nós queremos
ouvir esse prenúncio da Era Nova e estar lá para assistir, nós temos que começar dentro de casa, dentro do nosso íntimo, dentro da nossa família, para que isso se reverbere lá fora. Porque não faz sentido nenhum eu montar um lindo jardim, eu deixar, né, uma fachada muito bonita, se eu não estou trabalhando e organizando intimamente dentro do meu lar. Porque do que vai adiantar uma fachada bonita se eu chego lá e não é nada daquilo que a gente espera? O livro não se faz só pela capa. A gente precisa se modificar intimamente. Porque esse convite, esse prenúncio da Era Nova é consciencial, ou seja, é no nosso pensamento que ele se dá. São nas nossas atitudes. O prenúncio da Era Nova é o alívio do sofrimento de agora. Então, se a gente quiser, e se a gente fizer por onde, de fato, ter um resultado das nossas atitudes, colher esses frutos, a gente precisa hoje, nesse momento, se comprometer. Essa mensagem da Amélia Rodrigues, ela nos traz um conforto, né? É realmente necessário que nós possamos refletir sobre isso. Porque se a gente quiser, de fato, transformar os nossos corações, a gente precisa, primeiramente, colocar as nossas atitudes à prova. A gente precisa tomar uma perspectiva distante do que nós fazemos e observar nós mesmos como os outros nos observam. Será que eu gostaria hoje de receber de alguém o que eu faço com os outros? Será que a forma como eu me comporto hoje na minha família é algo que eu posso e que eu quero que se comportem comigo, que façam comigo? Isso é uma reflexão importante, porque a gente só consegue mudar as nossas atitudes se a gente primeiro souber quais são as necessidades reais do nosso coração. O que eu preciso realmente para me transformar? Eu não posso de forma nenhuma mudar o outro, mas eu posso transformar a minha perspectiva, a minha relação com o outro frente às adversidades. Eu não posso tirar do outro um sofrimento pelo qual ele passa, mas eu posso ter compaixão, eu posso ter empatia, eu posso ouvir, eu posso acolher o outro. Mesmo que eu não vá transformar, mesmo que às vezes eu não consiga fazer nada com aquilo, pelo menos aquele peso já foi dividido. Porque muitas vezes a única coisa que o outro precisa é da nossa presença. E nesse mundo que a gente está, de rapidez, de correria, às vezes a gente não é presente, a gente não está presente para o outro. A gente tem tanta pressa que a gente não para 5 minutos para escutar realmente se aquela pessoa está bem. Vocês já perceberam que muitas vezes, assim, no corredor, assim, entrando num lugar, saindo de um lugar, a gente pergunta, e aí, tudo bem? A pessoa automaticamente, ou a gente mesmo, responde, tudo bem, tudo tranquilo, e você? E às vezes não tá tudo bem. Às vezes as coisas não estão tão tranquilas assim. Só que a gente, com essa pressa, a gente não tem tempo para ouvir o outro. A gente não tem tempo para falar a verdade. E aí é por isso que a gente tem que realmente se comprometer com a caridade, no sentido de entender que o outro sofre, de entender que nós sofremos. Só que a nossa vulnerabilidade, o nosso sofrimento, ele não se traduz necessariamente em uma posição de vítima, em que, ó céus, ó vida, eu tenho que ficar aqui jogado ou reclamar disso, porque é muito mais confortável a gente reclamar. Mas sim entender, acolher esse sentimento em primeiro lugar, ouvir esse sentimento e falar, tá, e o que eu faço com isso? Como é que eu mudo? Como é que eu transformo essa situação? Eu quero continuar nessa situação de sofrimento? Eu quero continuar carregando esse peso? Eu não posso pegar um pouquinho desse peso aqui e dividir com quem compartilha a vida comigo, fazer com que o outro entenda que às vezes eu estou um pouquinho mais frágil, que eu estou um pouquinho mais vulnerável? Será que eu posso fazer isso? Esse movimento de se dilacerar um pouco para se reconstituir depois? Né? Então, é importante que nós possamos pensar, de fato, que esse prenúncio da Era Nova,
apesar de ser um prenúncio, né, um aviso, um convite, ele diz respeito ao alívio de um sofrimento de agora. Então, se eu quero estar num mundo de regeneração, né, a gente tem que lembrar da bem-aventurança, uma das bem-aventuranças mais singelas de Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, a herança de uma terra nova, né, de uma terra que permanece, é de fato de quem é brando, de quem é pacífico, de quem consegue ali pormenorizar e de fato trabalhar ali apaziguando o seu sofrimento. Então, esse alívio do sofrimento de agora chegará, né, em alguma instância consciencial do nosso sentimento, do que nós passamos, isso vai chegar, esse alívio chega. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Depois de uma chuva imensa, esses dias nós tivemos aqui em Manaus uma chuva, uma trovoada, a madrugada inteira chovendo, e amanheceu com um arco-íris lindo que cruzava a cidade. Então, esse é o convite da Boa Nova, da Era Nova, na verdade. Porque a Era Nova é algo que está se aproximando, que já está chegando. E que se a gente conseguir se colocar nessa disposição de tentar, nós estaremos lá. Né? Nós estaremos lá frente a frente com Jesus, né? Podendo ali abraçá-lo e, de fato, vivenciar todo esse convite. Então, que nós possamos sempre fazer valer o convite de Jesus nos nossos corações, ouvir o seu chamado que há mais de 2000 anos nos convida a exercer o simples exercício do amor. Tudo bem? Então vamos lá, né, fazer a nossa prece final. Aproveito novamente para agradecer o convite dessa casa querida que sempre me acolhe com muita alegria e na qual eu me sinto muito parte e fico muito feliz de estar aqui novamente. Então vamos lá fechar os nossos olhos, imaginar novamente a figura amiga de Jesus que se encontra ao nosso lado, assentado à nossa direita, tocando os nossos ombros, nos dizendo: estou aqui contigo, minha amiga, meu amigo. E assim, Senhor Jesus, na tua presença querida, com o nosso pensamento elevado, te agradecemos pela oportunidade da reflexão dos teus ensinamentos, na tradução íntima aos nossos corações, que o Espírito querido de Amélia Rodrigues teve a inspiração de nos trazer. Te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de mais uma vez termos a chance nessa existência de nos transformarmos. Mesmo que vacilantes, tropeçando nas nossas próprias escolhas, somos capazes de reflexionar sobre o que nós estamos fazendo com elas. Te pedimos, Senhor, sabedoria, coragem, força e, mais do que isso, te pedimos fé, para que nossas vacilações sejam transformadas no exercício pleno das nossas virtudes e que possamos, a partir daí, nos transformar intimamente, externalizando todos os ensinos que o Mestre amado nos trouxe. Fica conosco, Senhor querido, nos ampare e nos dê sempre o necessário ao nosso aprendizado. Acompanhe nossos corações no desdobramento, fazendo um possível encontro de nossas almas com os trabalhadores e frequentadores espirituais da Casa do Caminho Simão Pedro, que nesse momento se encarregam de encaminhar cada coração necessitado ao auxílio, a receber todas as energias benfazejas nesse momento. Fica conosco, Senhor querido, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.